Oi, gente. Vamos continuar então as aulas. Só que antes da gente continuar falando sobre div, eu vou passar um outro assunto para vocês, tá? Para isso, eu tenho aqui dois novos arquivos. Eu coloquei o nome de margem, tracinho padding, .html e depois .css aqui. Já linkei aqui no meu HTML. Mas vocês podem criar com o nome que vocês acharem melhor, com o nome que vocês conseguirem se localizar melhor depois. Só quando for exercício, que aí eu vou pedir para vocês criarem com um nome específico que eu vou falar e salvarem na pasta de vocês para eu conseguir avaliar depois. Mas essas explicações podem salvar conforme for melhor para vocês irem treinando mesmo, tá? Na aula de hoje, então, a gente vai ver um pouquinho sobre margem e padding. Começando pela margem. A margem, basicamente, ela vai adicionar margem no nosso elemento, tá? Eu tenho uma parte lá da apostila, que eu envio para vocês sempre, tá na página 28, que aqui eu tenho um quadrado, e aí a margem, ela é cima, baixo, esquerda e direita. Como ela funciona? É o top, ele faz aqui referência ao topo em cima, então é top. A nossa direita, ela vem aqui em right. Embaixo, a parte de baixo é o bottom. E a parte aqui da esquerda é o left. A margem, ela sempre lê de sentido horário. Pensem como se fosse um relógio mesmo. Então, top, right, bottom, left. Que é cima, direita, baixo e esquerda. Para exemplificar isso, eu vou criar esse quadradinho aqui lá no meu HTML. Então, vou voltar aqui para o meu Sublime. Aqui dentro do body, eu vou criar uma div e colocar uma class nela, chama ela de quadrado. Então, quadrado. Salvo. Agora, eu vou lá no meu CSS. Primeiro, eu vou colocar a configuração necessária para não adicionar margem no nosso navegador, que a gente viu na aula passada. Então, asterisco. Margem 0 e padding 0. E agora eu posso falar melhor para vocês o que isso significa. Na aula passada a gente aplicou, mas eu não falei em muitos detalhes, né? Detalhadamente o que ele faz, para que ele funciona. Quando a gente faz um site, no nosso HTML, no nosso CSS, o navegador, por padrão, ele já dá algumas margens automáticas. Lembram que na aula da div a gente criou uma div, só que ficou uma margenzinha branca em cima? Então, é para isso que esse trecho vai servir. Aqui, asterisco, lembrem que é o site inteiro. E eu tô resetando as configurações automáticas. Então, eu tô falando para elas não serem aplicadas, dando sempre o valor de 0. Tá? Porque aí, se eu quiser uma margem, futuramente eu mesmo aplico. Aí eu consigo medir certinho, alinhar certinho os meus conteúdos. Então, eu tô tirando aqui o padrão que já vem. Nada mais que isso. Nos próximos arquivos, isso aqui já vai ser automático nós colocarmos, tá? Então, sempre eu preciso colocar essa configuração inicial aqui. Aqui embaixo, então, eu vou colocar o meu ponto quadrado, dando referência à nossa div criada aqui no meu HTML, ó. Quadrado. E aí, eu vou colocar um tamanho para ele e uma cor. Vou dizer width 200 pixels. Height 200 também, para ficar um quadrado. E uma cor de fundo, certo? No caso aqui, eu vou colocar pink. Salvo. Eu vou voltar lá no Chrome. Opa, ainda não abri. Volto aqui no meu HTML. Open in Browser e abro. Aí, tá aqui meu quadrado, certo? Por padrão, ele também vem aqui na lateral. Tanto aqui no topo, quanto aqui na esquerda. E agora, eu vou começar a fazer as alterações nesse quadrado. Primeiro, com a margem. Para isso, então, eu preciso voltar lá no meu CSS. E aqui, chamei quadrado, eu vou começar a aplicar margem no meu documento. A primeira coisa, eu vou aplicar uma margem no topo. Então, como que eu vou chamá-la aqui? É margem, tracinho top, 2 pontos. Eu vou aplicar uma margem de 15 pixels, então 15 px. Salvo.
Vou voltar lá no meu navegador e, ó, automaticamente meu quadrado cai aqui, estão vendo? Agora eu vou fazer a mesma configuração aqui no meu canto esquerdo. Quando a gente fala de esquerda, a gente sempre remete a left em inglês, tá? Então, eu vou colocar margem, tracinho left, vou colocar 30 px. Ponto e vírgula, volto lá no navegador, atualizo a página e ele deu o espaçamento aqui. Eu vou aplicar margem também aqui na direita e aqui embaixo. Só que ela não vai aparecer muito bem porque eu não tenho nada aqui na direita e aqui embaixo. Então, ela não vai dar esse efeito visual que a gente conseguiu ver anteriormente. Mas eu vou aplicar mesmo assim, só para vocês verem como que se aplica, tá? Então, quando eu falo de direita, eu chamo sempre margem, tracinho, right. E aí, eu vou colocar 15 px. Ela vai ser aplicada, mas não vai aparecer nada aqui, porque não tem nada aqui. E quando a gente fala de baixo, né? Eu coloco margem, tracinho bottom. Também vou colocar 20. Certo? Assim que eu aplico a margem. Esse é um dos jeitos de aplicar. Só que é um pouco difícil, vamos dizer assim, da gente ficar lembrando essas nomenclaturas em inglês. Top, left, right, bottom. Depois de um tempinho já fica natural, conforme a gente vai fazendo, né? Mas no começo é um pouco difícil de lembrar o que é o quê. E também é muito código, né? Imagina, para colocar margem no quadrado, a gente usou 4 atributos aqui. É muita coisa. Tem uma forma mais simplificada que eu vou mostrar para vocês. E para isso, eu vou apagar isso aqui, ó, que eu fiz agora. E eu vou voltar do modo mais simplificado. Pronto, apaguei aqui. E agora, eu vou colocar da forma mais simplificada, tá? Então, eu vou colocar margem, 2 pontos. E aí, eu vou colocar alguns parâmetros aqui para vocês e eu já explico o que são. Eu vou colocar 15 px, espacinho 20 px, espacinho 15 px, espacinho 20 px. O que é isso, basicamente? Deixa eu mostrar o resultado para vocês. Ó, o resultado foi esse aqui. Margem aqui, um pouquinho aqui e dos outros lados que a gente não consegue observar, né? Mas, voltando aqui para o código, o que é isso que eu coloquei aqui? Lembram que eu falei para vocês que a nossa margem, ela lê o nosso elemento em sentido horário? Para vocês lembrarem sempre do relógio? Sentido horário é o sentido do relógio mesmo. Então, é cima, top, na nossa direita, right, embaixo, bottom, e na nossa esquerda, left. Então, é cima, direita, embaixo e esquerda. E é isso que eu tô fazendo aqui, ó. No exemplo anterior, eu coloquei um por um. Margem, tracinho top, margem, tracinho right, margem, tracinho bottom e margem, tracinho left. Agora, eu fui automático. Como que o nosso código, ele sabe qual da margem que eu tô dando o valor aqui? Porque é no sentido horário. Então, em cima, top, ele tá dando 15 px, que é esse aqui, ó. Esse tantinho. Aqui, na minha direita, ele tá dando 20 px, que é o valor que a gente não consegue observar aqui, ó. Baixo, ele deu 15 px, aqui. E por último, por fim, aqui na nossa esquerda, foi o valor de 20 px aqui, certo? Então, essa é uma das formas que a gente consegue alterar a margem também. Isso se a gente for aplicar em tudo, né? Então, você vê de qual forma você prefere. Se prefere margem e colocar os parâmetros. Não tem problema aqui, ó. Vamos supor que eu não quero colocar nenhum valor no topo. Eu posso colocar 0, que aí ele não aplica. Certo? Vou voltar aqui pro 15. Então, eu posso vir aqui, vamos supor que eu quero colocar só margem na nossa esquerda. Então, aqui eu coloco 0. Próximo seria a direita, eu coloco 0. Próximo seria abaixo, 15. Vou colocar 0. E só vou deixar margem aqui na esquerda. Volto lá. Colou tudo, só ficou a margem aqui na esquerda. Então, você pode aplicar dessa forma ou
da forma anterior. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar para vocês. Da forma anterior, que é indo um por um. Margem top, margem left, margem right, margem bottom. Professora, qual que é o melhor jeito? O jeito que você se adaptar, né? Se você achar que é mais fácil assim, pode fazer. Se você achar que é mais fácil tudo de uma vez só, pode fazer também, que não tem problema, certo? Por último, aqui ainda em margem, a gente tem um atributo diferente. Vou apagar aqui, que ele é o margem, 2 pontos, e eu vou escrever alto, com o alto, salvo, e eu vou lá no navegador para mostrar para vocês o que ele fez. Basicamente, ele vai falar que todas as nossas margens, elas são calculadas automaticamente. Então, assim, o nosso elemento ele vem aqui para o centro da tela, certo? E é isso, de margem, por enquanto é isso. Agora, a gente vai para a segunda orientação, que é o padding. Para ficar um pouquinho diferente, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse margem alto, né, que eu não vou mais utilizar. E aí, eu vou mudar a cor dele, de rosa, eu vou mudar para laranja. Só para vocês conseguirem ver mais a diferença. E agora, eu vou dizer também que o fundo da minha tela vai ser preto. Então, eu venho aqui, ó, vou aplicar no asterisco, que vai pegar o site inteiro. E eu vou colocar um background color black. Black, ou posso colocar o hexadecimal, né? Que é hashtag 000000. Ponto e vírgula, salvo. Vou voltar lá no navegador, ó. E ele fez aqui a tela preta e o nosso quadrado aqui laranja pra gente entrar agora em padding. E o que é esse padding, então, né? Ele tem o funcionamento, ele funciona de forma bem parecida com a margem. Só que ao invés de dar um espaçamento externo, ele dá um espaçamento interno. Resumindo, o que é isso? A nossa margem, quando a gente deu 15 px lá no topo, ela caiu, certo? Foi um espaçamento externo. O padding, na verdade, ele dá margem de dentro para fora. Então, pensem nele como uma massa de pão, por exemplo. Sabe quando você vai abrindo a massa? Ela não vai crescendo de dentro para fora? É basicamente isso o padding, ele dá margem de dentro para fora. Então, para utilizar ele aqui, a gente vai continuar no quadrado. Ele ainda funciona da mesma forma que a margem. Então, tem o top, tem o left, tem o bottom, tem o right e assim por diante. E também é no sentido horário, tá? Só que agora a gente vai aplicar aqui um padding top e um padding left. Então, vou vir aqui, ó. Padding é padding, tá? Quando vocês forem escreverem aí, padding, na verdade se fala padding. É tracinho top, eu vou dar o valor de 50 pixels. E agora aqui, padding, tracinho left, que é aqui na minha esquerda. Eu vou dar o valor de 100. Salvo. Ó, por enquanto, tava assim, né? Nosso quadrado. Agora, eu vou atualizar minha tela e, ó. Estão vendo? Basicamente, o que ele fez? Ele não deu a margem aqui, que estava acontecendo com o quadrado rosa anteriormente. Ele cresceu, digamos assim, de dentro para fora. Ó, vou tirar aqui essa configuração que a gente colocou. Vou voltar ao normal lá. Tava assim. Vou voltar com a configuração agora para vocês verem melhor a diferença. Tava assim, atualizei, ele cresceu. Então, ele dá margem de dentro para fora, diferente do atributo margin. E também a gente pode aplicar o padding junto com a margem, não tem problema, eles podem caminhar juntos. Então, aqui, coloquei padding top 50 e padding left 100 px. Eu posso vir aqui e colocar também, ó, uma margem top de 15 px, salvo. Ele tem que cair, certo? Então, ó, caiu. E agora eu posso dar uma margem também, ó, margem, tracinho left, de 100 px, por exemplo. Volto lá, e ele tem que vir pra cá, ó. Certo? Então, essa é a diferença de margem e padding. Margem, ele aplica as margens, normal, que a gente já conhece, sempre em sentido horário.
E o padding também, sentido horário, só que ele é de dentro para fora. Então, ao invés aqui do nosso quadrado ele cair para dar uma margem, ele cresce. Então, de dentro para fora, padding, e margem são as margens comuns que a gente já conhece.